Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque tudo é segundo o teu propósito e segundo a tua vontade para a tua igreja. Que agora o teu Espírito fale conosco através da palavra. Oramos, Senhor, agradecidos e firmados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estamos caminhando para o final de uma série de mensagens, direção divina, 7 decisões para mudar sua vida. Queridos, você não vive sem tomar decisões. E talvez hoje você ficou bloqueado, travou o seu coração e não decidiu pegar uma bênção ou participar de um momento singular, diferente. Quero te falar, você não vai fugir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele vai te alcançar. O Espírito Santo vai pegar você. Mas na vida, como nós não temos como não tomar decisões, essa série de mensagens quer nos apresentar, não que são somente 7 decisões, são somente essas, mas essas são importantes, que podem mudar a nossa vida. Mas sabe, a decisão mais importante que você precisa tomar, outras você pode até adiar, retardar, decidir de forma diferente, essa não. A decisão mais importante da sua vida é entregar o seu coração a Cristo Jesus. A decisão mais importante que o homem pode tomar, que a mulher pode tomar, é entender que Cristo Jesus é o único Salvador. A única possibilidade de você estar eternamente na presença do Deus. Eternidade tem a ver com decisão. Eternidade tem a ver com decisão. Se você não decidir por Cristo Jesus, você já decidiu por estar afastado da glória de Deus. Isso é a palavra que fala. Mas hoje, de manhã foi a pastora, eu estava lá no Face a Face. Nós vamos falar sobre servir. Dentre as 7 decisões, a de hoje é aprenda a servir. E falar de servir, o maior exemplo possível e imaginável que nos impulsiona ou que nos inspira, não é outro senão Cristo Jesus. Ninguém tem mais propriedade e autoridade para nos ensinar do servir a Deus. Não é servir a homens não, viu? Você que está caminhando conosco, ligado aos ministérios, aos diversos ministérios dessa igreja, nunca pense que você está servindo ao seu pastor, à sua pastora, tampouco à igreja ou ao seu líder. Você tem que ter um entendimento que serve ao Senhor. Por isso que a gente procura servir com excelência. Mas servir é um desafio. E olhando para o exemplo de Jesus, eu tenho direções mais firmes e impulsionamentos mais concretos. Evangelho de Mateus 16, versículo 24 e 25, traz uma realidade determinante para aqueles que em algum momento decidem servir a Deus, decidem servir a Jesus. Eu acho que eu quero servir a Jesus. Não, eu acho que é interessante. Eu sinto que eu sou impulsionado a servir a Jesus. Como que é? Como seria? Jesus mesmo nos dá a indicação. Jesus mesmo nos dá o referencial. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Servir a Jesus passa pela sua decisão de negar-se a si mesmo, de abrir mão do seu orgulho, abrir mão dos seus conceitos e entender que aquilo que Deus tem para as nossas vidas sempre será diferente, mas sempre será melhor.
você é convidado a servir pessoas, a conectar-se com a igreja, uma comunidade, e a confiar em Deus em relação aos resultados. Deus nos chama para servir pessoas, assim como Jesus fez na terra. Mas servir não é algo natural. Essa espontaneidade de dedicar a sua vida a serviço das pessoas não é algo natural e espontâneo. Olha, vamos e convenhamos, vamos ser realistas. Há uma inclinação no coração do homem para que ele pense primeiramente em si, nas suas necessidades. Há uma inclinação para um comportamento egoísta que é inerente à condição humana. Você não ensina uma criança a ter comportamentos egoístas, mas coloca lá no meio de 4 crianças um brinquedo só, e não fica atento para você não ver o flight, o pega que vai ser. É do coração. Então, se posicionar intencionalmente em servir o seu semelhante, em servir o seu irmão, em servir uma comunidade chamada igreja, e transcendendo as paredes, servir uma cidade, é algo de um desafio gigantesco. É algo de que, se nós não tivermos fundamentação e impulsionamento, base, nós desistimos e às vezes sequer iniciamos. Porque hoje vivemos uma sociedade hedonista, né? O culto ao homem, o homem como centro, o homem como foco de tudo. Há também toda uma cultura que está inclinando o homem, potencializando a essa visão, né, de que tudo tem a ver consigo. E se tiver que empenhar algum esforço, empenhe em ser feliz e cuidar de si mesmo. Só que quando nós falamos em relação à vida cristã, não é do nosso jeito. Servir a Deus, ter uma vida segundo um propósito que o Senhor tem para a sua vida. Olha, deixa eu falar uma coisa, e pega essa visão, porque ela é plena em si mesmo. Deus não está desperdiçando a sua vida. No coração de Deus, você já deu certo. No coração de Deus, nos propósitos de Deus, você já deu certo. E Ele tem para você algo de uma particularidade tão especial, tão singular, tão grandiosa, que você não pode pensar de si mesmo que você é só mais uma pessoa no meio dessa comunidade. Você olha para esse grupo de pessoas e de repente no seu coração você pode estar perguntando: bom, o que eu estou fazendo aqui? Não pertenço a essa igreja, não tem nada a ver com esse contexto. Mas eu queria te conectar, não comigo, mas conectar como o meu coração um dia foi conectado. Porque um dia também eu achava que eu não tinha nada a ver com essa história, eu não tinha nada a ver com essa igreja, eu não tinha nada a ver com nada a ver. Eu estava vivendo a vida, tocando a vida. Mas o Senhor me mostrou novos propósitos, novos caminhos, alinhou o meu coração. E quando Ele fez isso, Ele destravou, olha, escuta, Ele destravou na minha vida um destino profético, algo que Ele já tinha estabelecido, mas eu estava longe e distante. Deus, na sua soberania e na sua onisciência, Ele é soberano porque Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Ele quer também
destravar um destino profético para a sua vida, levar você para lugares que você não imagina. Então, eu só quero te convidar, abre o teu coração, se permita ser tocado e identificado no Espírito de uma particularidade que Deus tem para a sua vida. Eu devo servir por quê? Por que eu devo servir? Porque é a vontade de Deus que eu sirva. É a vontade de Deus que eu sirva. Nós fomos criados para servir ao Senhor. E servir ao Senhor, a motivação é para glorificá-lo. Quando você serve ao Senhor nas múltiplas possibilidades, em situações que Ele tem reservado para você, é para glorificar o nome dEle. Disse Jesus, lá em João 4,34, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha como prioridade das prioridades, algo que Ele elegeu num foco de uma exclusividade, que era servir ao Pai, fazer a vontade de Deus. Agora, o desafio para todos nós é saber qual é a vontade de Deus, porque existe uma vontade de Deus que é geral, amplamente conhecida, ela é comum a todos. Ela é comum, ela comunica do meu coração para o seu coração, ela nos envolve. Existe uma vontade de Deus, segundo a sua palavra, a vontade de Deus é que todos venham a se salvar. Essa é uma vontade comum. Por isso que Cristo Jesus veio, morreu numa cruz para te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Essa é a vontade comum de Deus, que todos sejam salvos. A vontade comum de Deus é que todos o adorem e o glorifiquem. Então eu quero que você entenda que há vontades de Deus que elas abrangem a todos, porque ela é ampla. O desafio é identificar, através da intimidade, de o ouvir de uma voz doce e suave, a vontade específica e particular, porque essa fala da intimidade, essa fala de te levar para lugares que só Ele e você vão saber. É ouvir uma voz íntima, particular, que vai te apresentar perspectivas que são exclusivas a você. Mas eu quero dizer para você que quando você ouve essa voz, e quando você no Espírito discerne, identifica essa voz e se posiciona, não tem coisa melhor, porque a vontade de Deus, segundo a sua palavra, é boa, é agradável e é perfeita. Fazer a vontade de Deus é estar num ambiente bom, agradável e perfeito. Quem não quer estar num lugar desse? Quem não quer caminhar nessa perspectiva daquilo que para a minha vida, para a sua vida, é bom, é agradável e é perfeito? A vontade de Deus é que você o sirva. Conheça do coração de Deus aonde Ele quer levar a sua vida. Se você caminha junto de Deus, Ele guardará os seus passos e o guiará. Eu devo servir também, porque eu e você fomos criados para servir. Como eu disse no começo, você não é um desperdício da criação de Deus. O diabo fala no seu coração que você é um inútil. Às vezes pessoas que orbitam, que estão à sua volta, e quantas vezes essas palavras são proferidas nos ambientes familiares? Quantos
adultos hoje levam uma marca no coração de uma palavra ouvida na infância que apontava para uma perspectiva de uma inutilidade. Você é um inútil, você é um imprestável. Talvez um dia você tenha ouvido isso, que você não ia dar certo, que você é uma pessoa intratável, que você não conseguiria chegar a lugar nenhum. Eu quero que você ouça uma voz diferente nessa noite, a voz de quem te ama e te conhece, uma voz doce e suave que fala: você não é um desperdício da criação, eu tenho um propósito para a sua vida, você foi criado para me servir, diz o Senhor. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos todos feituras, criados por Deus para andarmos em alinhamento segundo o seu propósito de amor. Agora, tem realmente gente que por decisão, nós não estamos falando de decisão, a série de mensagens não fala de 7 decisões para mudar a vida. Falamos e recorrentemente estamos replicando que você não vive sem tomar decisões. E tem gente que decidiu desperdiçar a vida. Tem gente que acreditou numa palavra de que é imprestável, que nada lhe dá certo, que não chegará a lugar nenhum. E tem gente que, mesmo ouvindo ou não ouvindo uma voz dessa, uma palavra dessa, decidiu desperdiçar a vida. Eu tenho um tempo da minha vida que foi desperdiçado. Até 2017, um período antecedente a 2017, foi um tempo de desperdício. Desperdicei oportunidades e possibilidades. Eu falei hoje de manhã, eu ministrei no Face a Face. Dia 14 de setembro de 2018, era um domingo. Eu estava no Face a Face. 12, 13 e 14. Eu passei pelo Face a Face. Os homens estão chegando aí. Eu passei todos na Igreja Amor e Cuidado que servem no Face a Face, primeiro passaram. Então até o 2017, a minha vida foi um desperdício. Mas em 2018 houve algo, uma virada de chave. E eu comecei a ouvir de Deus: olha, tenho algo diferente para a sua vida. Olha, tudo isso que você está vivendo não se compara ao que eu vou fazer na sua vida. E eu comecei a buscar e me permitir. E o Senhor tem feito, Ele tem confirmado. Então quando eu falo para você: olha, Deus pode mudar a sua história, e Deus tem um propósito singular, grandioso, inimaginável na sua vida, eu estou falando na autoridade de quem experimenta isso. Então você pode duvidar, mas eu estou no meu lugar de fala de quem está experimentando. E se não tenho experimentado mais, a falha não está em Deus, a falha está nos meus posicionamentos. Você também precisa entender que servir é a melhor parte. A gente gosta de... Eu lembro do meu pai. A gente chegava: pai, vê isso aqui para mim, pai, faz isso aqui, pai. Aquela coisa de filho, né, que gosta no pai. Ele falava assim: olha, tem gente que veio no mundo para servir e tem gente que veio para ser servido. Não precisava falar mais nada, né? Às vezes a gente não levantava para arrumar a mesa, para ajudar a arrumar a mesa do almoço de domingo. Aí ele soltava essa: tem gente que veio para servir e outros para serem servidos. Servir é bom, servir é a melhor parte, porque é o exemplo de Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todos aqueles que a si mesmo se exaltar será humilhado,
e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós fomos em 12 homens, 13 passando pelo face a face e 12 contando comigo, fomos trabalhar. Eu vi homens lá, formados, profissionais relevantes, limpando o banheiro. Acho que não limpa o banheiro da sua casa. Foi limpar banheiro de homem. E olha, você sabe que a gente homem é um trem meio largado, né? Isso quebra, né, o nosso... Não é um orgulho, isso nos aponta uma perspectiva diferente. Então servir é a melhor parte, porque é isso que Jesus nos ensinou. Olha, você quer ser grande? Você quer crescer? Você quer chegar num lugar de relevância? Vai servir. Porque eu me lembro do meu Jesus, segundo a sua palavra, na ceia final que antecedeu a sua crucificação, cinge-se de uma toalha, tira a sua túnica, se enrola numa toalha. Sabe o que ele foi fazer? Foi lavar os pés dos seus apóstolos. O Mestre Jesus, o autor de toda a vida, o Redentor, o Salvador, o que era toda a exemplificação e personificação do amor, vai lavar pés sujos e encardidos. Ainda fala: vocês viram o que eu fiz? Jesus estava dando um exemplo. Se você quiser crescer, você precisa aprender a servir. E aí você precisa fazer uma análise de como você está se comportando e como você está vivendo. A igreja também avança quando nós servimos. Deus concedeu um dom a cada um. Qual é o seu dom? Vou repetir, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Qual é o seu dom? Qual o dom que Deus deu para você? E o que você tem feito no lugar desse dom que Ele te concedeu? Porque cada um tem uma particularidade, de uma capacitação, de algo que faz com excelência, de uma forma confortável, de uma forma segura, e que produz bons e grandes resultados. Qual é o dom que Deus deu a você? Porque a palavra diz que Ele concedeu esses dons. Então você sim, você tem um dom. O Senhor não está escolhendo aleatoriamente ou de forma parcial aqueles em que Ele concede um dom e outros falam: não, esse aqui não vai dar nada, esse aqui eu não vou dar dom para ele não. Não. O que provavelmente você não sabe ainda é qual o dom que você tem. Você pode já ter identificado que você tem habilidades. Você não tem ainda a intimidade com Deus. Você não tem ainda uma vida de uma caminhada com Ele, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus, porque você ainda não se rendeu ao Espírito Santo. Mas você já sabe que você tem habilidades. De repente você é bom nas finanças, de repente você até toca algum instrumento, algo você sabe fazer. O que você não sabe ainda é que o que você tem habilidades para fazer pode e deve ser usado para o reino.
pode e deve ser usado para abençoar as pessoas. Nós temos aqui na nossa igreja uma equipe de finanças que é encabeçada pelo ministro Flávio. O ministro Flávio, ele tem um dom de saber organizar finanças. E sabe como é que ele aprendeu? Ele aprendeu através de uma desorganização pessoal. E ele se propôs e tem feito isso de forma gratuita, recebido as pessoas para mapear o comportamento financeiro e apresentar perspectivas. Então esse ministro, ele está pegando uma capacidade técnica, está aplicando para o reino, para que as vidas sejam abençoadas. O que você pode fazer através de algo que você foi capacitado pelo Senhor, de algo que você hoje já tem conhecimento de que tem capacidade para isso e que você pode usar para a expansão do reino? Por quê? Porque a igreja precisa avançar. A igreja avança a partir do exercício dos dons. Nós não fomos feitos para sermos consumidores espirituais. Deus nos chamou para atuar como colaboradores espirituais. Agora a questão é: você é consumidor ou você é colaborador? Há um tempo de ser consumidor, você não conhece, você ainda está se ambientando, então você ainda está num tempo de maturação. Eu entendo e respeito, mas você não pode passar a vida toda sendo um consumidor espiritual. Está na hora de você avançar e dar um passo adiante e pegar daquilo que o Senhor já entregou para a sua vida, para que você também entregue para o reino. Você entre para colaborar para a expansão do reino. O que esses homens 11 fizeram esse final de semana, trabalhando no face a face, resume isso. É uma dedicação, é tempo que poderiam ter ficado com a família. Detalhe, pagaram. Quem vai para o face a face trabalhar, não vai de graça, tira do bolso, paga para limpar banheiro, paga para ficar acordado até altas horas da noite, paga para cansar o corpo, porque entenderam que não tem coisa mais sublime do que servir ao Senhor, do que entregar algo de si em contribuição à expansão do reino, mas principalmente em gratidão ao Senhor. Deus te chama para servir, mas não apenas na igreja, mas como igreja, porque servir não tem a ver só com os ministérios, uma escala de domingo, de terça-feira. Você serve a Deus aonde você está, aonde o Senhor te colocar, você está servindo a Ele. Então na empresa que você trabalha, você está servindo ao Senhor. Na sua família você está servindo ao Senhor. Para a sua parentela você está servindo ao Senhor. Para a sua vizinhança, para a comunidade, você está servindo ao Senhor. Porque é assim que o reino é conhecido. A igreja do primeiro século, e que se reunia para a adoração, tinha preocupação com o cuidado pessoal. As pessoas vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e olhavam as necessidades das pessoas. Sabe o que isso estava fazendo? O povo olhava e se sentia atraído. Falou: pô, esse povo é especial, esse povo tem algo diferente. A palavra diz que essas pessoas estavam sendo atraídas por esse mover. Quando a igreja
quando a comunidade, a eclésia se une para servir, sabe o que acontece? Uma cidade é transformada. Não fica só restrito a nós, porque você serve aqui, mas você sai daqui, serve na sua casa, serve em outros ambientes. Deus quer que você sirva em todos os lugares, mas se você não está servindo, significa que algo que Deus quer fazer na sua vida não está sendo feito. Se você não está servindo, é porque algo do Senhor não está acontecendo na sua vida. E aí cabe a cada um de nós, como aconteceu comigo, como aconteceu com outros, em determinado momento, uma reflexão, uma sondagem interior para mapear o coração e ver, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? Os meus caminhos têm me levado para onde? Qual o sentido da minha vida? Por que Deus me criou? Talvez você esteja fazendo essas perguntas. Olha, eu vivo uma vida, mas eu não sei o sentido da minha vida. Eu não sei o porquê Deus me criou, eu não consigo discernir isso. Mas você está aqui comigo nessa noite, e eu quero apresentar para você uma perspectiva real. Você foi criado em Cristo Jesus para a salvação, e você foi criado para dar frutos. A palavra de Deus diz que você foi criado para gerar frutos, e não poucos, muitos frutos. Então, queridos, que cada um nessa noite entenda que nós precisamos tomar a decisão também de servir ao Senhor. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Se for para você servir com raiva, constrangido, coagido, não sirva. E se não for para louvar e glorificar o seu nome no lugar que Ele te colocar para servir, você está fazendo o contrário, você está desonrando, você não está adorando o seu nome. Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Tem muita gente que investiu a vida toda para a sua autossatisfação, e de tudo que poderia ter feito para abençoar outras pessoas, nada foi feito, só pensou em si mesmo. Que cada um nessa noite entenda de um chamado da parte do Senhor e se posicione no desejo ardente de servi-lo em adoração sincera, a partir da convicção de que Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Amém? Fiquem em pé. Fiquem em pé. Eu quero fazer só um último apelo. Já oramos por cura, já adoramos. Quero fazer um último apelo e nós já vamos fazer a entrada do face a face. Momento festivo. Você que está aqui comigo essa noite, eu quero falar para você, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que não tomou a mais importante decisão do coração do homem, que é entregar-se a Cristo Jesus. Se você não tomar essa decisão, você está arriscando a eternidade. Não são somente poucos dias, poucos anos, é a eternidade. Então, eu quero, de uma forma objetiva,
apelar para o seu coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, declarando para céus e terra: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu não posso viver mais do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso desperdiçar a minha vida do jeito que eu estou desperdiçando. Se você quer entregar a sua vida, erga a sua mão. Onde você está? Só erga a sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém entre nós? Aleluia! Temos ali uma vida. Mantenha a sua mão erguida para você ser identificado. Acende as amarelas. Acende as amarelas. Mantenha a sua mão erguida. Esse é o momento mais importante. Esse é o momento de salvação. Esse é o momento de entrega. Quando o homem declara que Jesus é o seu Salvador, ele está declarando: olha, eu quero passar a eternidade nos céus. Eu quero viver a minha eternidade na presença de Deus. Por isso que não é uma decisão que você pode tomar outro dia, é imediato, é agora. Você ouviu, creu, entrega a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito no meio da igreja. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Que o teu Espírito testifique nos seus corações e os impulsione a viver uma vida de santidade, a fazer aquilo que Jesus mesmo ensina: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e caminhar sempre em obediência e alinhamento contigo. Assim nós oramos, Senhor, exaltando e agradecendo pelo teu grande amor por nós. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor.